infantil do interior de Caxias do Sul. Nenhum distrito de Caxias tinha escolinha infantil. E eu me elegi dizendo para o povo que traria e trouxe a escolinha infantil. Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, colegas vereadores, componentes da Comissão de Saúde, vereador Iago Morandi, vereador Jack Abreu, nosso secretário de Saúde, nosso sempre colega vereador Rafael Bueno, a todas as servidoras da saúde que estão aqui. Damos início, então, à audiência pública de apresentação do terceiro quadrimestre. Quero já de antemão fazer a ressalva e a desculpa de que eu terei que me ausentar por um período curto de tempo. Então, o Jack ficará na presidência da nossa comissão, mas ela será muito bem conduzida pelo nosso secretário. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela Balardim. Saudar a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais da TV Câmara e também ao vivo pela TV Câmara logo, né? Estaremos com o sinal aberto, legislativo presente na comunidade. Saudar as demais assessorias, o vereador Iago, membro da Comissão de Saúde, o vereador José de Abreu, mais conhecido como Jack, né? E a presidenta da Comissão de Saúde deste ano, a vereadora Estela Balardim. Pessoa dela, quero saudar também toda a nossa equipe de comunicação que está aqui presente, assessoria, o Vinícius, da Comissão de Saúde. Saudar a minha equipe aqui presente, a Karina, a Bárbara, que são as meninas do financeiro. Saudar também minhas diretoras, a Margit, fazer uma saudação também especial à Marília, a Magda, a Juliana e a Edileia. A demais equipe ficou lá na secretaria, porque aqui a gente se divide, então qualquer pergunta, qualquer questionamento depois, né, as meninas estão aqui para estarem sanando as dúvidas. Então eu dou início ao relatório de gestão do terceiro quadrimestre, né? Peço que TV Câmara... Eu não sei se vai compartilhar a tela, como é que a gente vai fazer? Bom, então, a legislação pertinente à portaria 882 de 2012, de novembro de 2012, né, no artigo 12º, ele fala do relatório de gestão que será elaborado quadrimestralmente, entregue à CRS, devendo conter os seguintes itens: comprovação da apresentação do RGMS quadrimestral em audiência pública na Casa Legislativa no município de Caxias do Sul e no Conselho Municipal de Saúde. E no artigo 3º, fica estabelecido o prazo de 60 dias a contar do último dia do quadrimestre anterior para entrega do relatório da gestão municipal na Coordenadoria Regional de Saúde. Então, nós estamos aqui cumprindo o prazo. Ontem à noite nós não tivemos quórum, então vai ser chamada no Conselho Municipal de Saúde uma nova oportunidade para a gente apresentar. Hoje estamos tendo quórum para deliberar, então, o relatório, a qual eu agradeço os vereadores aqui presentes. Então, a receita municipal aplicada em saúde, o que a gente tem, as receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, as receitas realizadas até dezembro de 2024 e também comparativo às receitas realizadas até dezembro de 2025. Então, a gente tem um montante de R$ 744.171.629 receita líquida de impostos em 2024 e 2025, totalizando 10%. Isso receita municipal. Né? Uma receita de transferências constitucionais e legais, somando 803 milhões em 2024 e 849 milhões em 2025, totalizando 5,8. Então, isso vem através de impostos, né, como vocês observam ali embaixo, de impostos como IPVA, ICMS, enfim. E o total das receitas dá R$ 1.547.338.565 em 2024, R$ 1.669.200 1.169.254.000. Isso aí. É que eu sou das letras, ela é do número, né? Totalizando 7,88% do total aplicado em serviços de saúde. Bom, então, conforme a gente observa o comparativo também do terceiro quadrimestre de 2024 e 2025, né, nós tivemos a receita vinculada de R$ 1.547.338.000 em 2024 e uma ampliação, né, de 7,88% para 2025. E da mesma forma, as despesas de serviço, nós tivemos uma ampliação de 2,85% de um quadrimestre de um ano para o outro, ampliação também com ações e serviços públicos na saúde. A receita, a gente observa, colegas vereadores, que constitucionalmente isso é importante, quem está em casa entender, a gente tem que ter no mínimo 15%
da aplicação dos recursos que o município empenha na saúde. Caxias do Sul, no terceiro quadrimestre de 2024, estava aplicando 25,21%. No terceiro quadrimestre de 2025, teve um decréscimo de 1,17%. Isso não quer dizer que teve uma desassistência de serviço, não, mas teve uma economia de recursos e uma realocação em outras áreas, né? Como cortes de hora extras, enfim, outros serviços, né? Mas não é que as pessoas deixaram de ser assistidas que teve uma diminuição, né? Bem pelo contrário, houveram otimizações de recursos dentro da Secretaria da Saúde no último quadrimestre. Comparativo de receitas versus despesas. Então, o comparativo das receitas e despesas efetuadas no quadrimestre, no período de execução de 1/9 de 2025 a 31/12 de 2025, nós tivemos um saldo lá no 31/12 de 2025, municipal, de 1.937.286.000,16 estadual 15 bilhões, né, Bárbara? 574.449.000,20 estadual e federal 86 milhões, desculpa. É que a Bárbara é dos números e eu estou aqui pensando na emenda que o Iago vai para Brasília semana que vem, diz que não vai trazer para a Secretaria da Saúde. Eu estou aqui pensando se é bilhão que tu vai trazer para nós, Iago. Milhões. Então, num total de 104.125.354,48. Esse foi o total do saldo em 31/12 de 2025. E aqui o comparativo das receitas e despesas efetuadas no quadrimestre, né? A gente olha municipal, estadual e federal. Quando a gente olha, quem está em casa para entender, o municipal é o azul, o estadual é o amarelo, né? E o vermelho é o federal. Então, se equipara o receitas e despesas, sempre o maior número municipal e o federal. Bom, aqui o resumo das despesas também. O maior investimento que nós temos, né? E eu falo que investimento não é gasto, é na parte do pessoal, porque o nosso pessoal da Secretaria da Saúde trabalha desde o pessoal que está lá na ponta das UBSs, o pessoal que está no administrativo, no financeiro, os nossos motoristas que acordam de madrugada para levar as pessoas, né, para os serviços de referência na região. Então, nós temos um investimento em pessoal em 38,89%. Enquanto alguns falam em hora extra, a gente fala em investimento, que é importante. Às vezes, as horas extras parece que é uma máquina, né, de jogar dinheiro fora. E a Secretaria da Saúde, a gente sabe que cada hora extra é o investimento que a gente faz para garantir uma vacina a mais no braço de uma pessoa. Serviços, então, a gente 32,48%. Subvenção é um dado importante que a gente gasta 17,7%. E aqui é um gasto que a gente tem, que a gente pode falar, Marte, que é um investimento, mas é um gasto porque é um dinheiro que a gente gasta para os hospitais, né, para custear aquilo que o governo estadual e federal não repassa na sua integralidade para fazer procedimentos. E aí vem um dinheiro que o município tem que investir para garantir a oferta do serviço. Então, a gente gasta 17,7% do recurso da Secretaria da Saúde, a gente gastou no último quadrimestre, né, para subvenção, para garantir o serviço. Contratação de gestão, 6,99%, material de consumo, 3,5%, o permanente, 0,57%, a judicialização, 0,54%, aluguéis, 0,29%. E aqui é bom dizer que os aluguéis, por exemplo, né, talvez nas próximas prestações de conta a gente vai ter um acréscimo nesse percentual, porque a gente vai lançar o edital, se tudo der certo, na primeira quinzena, vereador José de Abreu e vereador Iago, do novo CES. Né? Então, e aí, mesmo que a gente tenta tirar os aluguéis que a gente tem em alguns espaços hoje, vai ser um preço mais elevado o aluguel do CES, mas a gente quer dar comodidade para os nossos usuários do SUS e que são atendidos, né, no centro de saúde.
Então, talvez vai aumentar um pouquinho ali, mas vai ser para a gente melhorar a assistência lá na ponta. Passagem em locomoção, 0,08%, diárias, 0,02%. Então, veja bem que nós temos as diárias ali, tudo que os nossos servidores se deslocam, os nossos motoristas indo para os ambulatórios, indo para Porto Alegre, nosso SAMU buscando paciente de um lado para o outro, eu, enquanto secretário, e minha equipe diretiva, né, nós gastamos apenas R$ 72.671 em diárias. Daqui, se fosse ver no universo, é 0,02, né, mas é quase nada perante tudo aquilo que se trabalha e o que a gente ouve de bobagens aí por aí, que é o último quadrimestre. Foi no terceiro quadrimestre, que percorre a data... Isso aí. É quase... Indenizações e restituições, 0,01%. Então, totalizando R$ 312.623.598, 100% na totalização dos valores. Pode passar. E aí, então, a gente vem, que eu digo como despesa, que é um gasto, né, com a subvenção. E aí, quando a gente olha esse montante e a gente observa, são os dados, colegas vereadores e comunidade, que a gente investe recursos, vereador Iago, né, nos hospitais Virvi Ramos, Associação Helen Keller, Hospital Geral e Pompeia como subvenção. Então, o governo do estado paga um valor, o governo federal paga um valor e o município tem que pagar uma outra parte para garantir a assistência. Quando a gente fala nesse valor de subvenção de R$ 53 milhões no total, a gente fala para atender 48 municípios da região, além de Caxias do Sul. Então, nós estamos pagando também uma parcela que não é nossa para atender os municípios da região. Então, por isso a importância de a gente começar a olhar, quando a gente vai para Brasília ou conversar com os nossos deputados estaduais, mandar recursos para a Secretaria Municipal da Saúde para que a gente possa investir em serviços nossos de Caxias do Sul e que os municípios também possam olhar um pouquinho os problemas deles e dizer, não, vamos ser parceiro. Hoje de manhã a gente estava numa reunião com os municípios da região, é uma reunião que tem para a gente tratar dos problemas aqui da região. Nós temos 2.700 pessoas aguardando cirurgia de traumatologia, né? E é uma dificuldade muito grande com o Hospital Pompeia de a gente fazer mutirão. E eles têm um teto que foi ampliado de 13 milhões da traumatologia, mas não teve aumento de cirurgias, né? Então, nós precisamos também olhar nesse universo e o município tem ampliado recursos, né? A gente não tem recursos para ampliar também a questão da subvenção que os hospitais querem que a gente amplie o teto deles, e a gente não consegue porque a gente tem que olhar o universo de 48 municípios da região. Então, as despesas de contratação de gestão no total ali de 21 milhões de reais. Pode passar. O detalhamento das despesas pagas no terceiro quadrimestre de 2025. Né? Então, quando a gente olha, e esse quadro que é importante, quando a fonte municipal, nós gastamos a nossa maior parte, vereador Iago. Eu sei que o senhor tem um compromisso, e eu lhe agradeço por o senhor ter feito parte, pelo menos, né, dessa abertura, mas que a gente entenda que a nossa maior gasto hoje em Caxias, que a gente tem com o dinheiro do contribuinte, é para que a gente investe nos hospitais, assistência hospitalar e ambulatorial. Né? E eu acho que a gente poderia estar investindo muito mais na atenção primária. Aqui nós temos a Juliana e a Edileia, que são... Né, a Juliana, que nossa sempre diretora da atenção primária, e a Edileia agora é diretora. Né? Quando a gente olha a atenção básica, a gente deveria estar investindo muito mais na atenção básica do que a assistência hospitalar. Né? Então, seria o inverso. Mas porque a gente custeia muito dessa fatia para a região e para dar subvenção para os hospitais. E aí, as outras fatias, aí eu tenho a Magda também aqui, que é minha diretora da vigilância. A gente poderia prevenir, e mesmo assim a gente está ganhando estrelinha na nossa vigilância sanitária. Tem ganhado muitos prêmios Brasil afora aí, mas veja bem que são fatias pequenas que são investidas nas nossas equipes. Pode ir passando. Tchau, vereador Iago.
Então, também a fonte estadual na administração geral, atenção básica, hospitalar e ambulatorial, e também na vigilância e o suporte profilático e terapêutico, totalizando ali esse valor de R$ 16.331. Pode passar. E a fonte federal também, aí sim a atenção básica, que a gente tem um investimento maior na atenção básica no governo federal, de 85%. Total de receitas e despesas, então, em 2025, nós temos esse quadro do dia 1 de 2025 a 31 de 2 de 2025, um saldo bancário de municipal, estadual e federal, totalizando R$ 103.502.891. A receita municipal aplicada em saúde nos últimos 5 anos, então aqui eu chamo a atenção quem está nos acompanhando em casa, né, que o mínimo condicional é 15%. A gente teve um pico, principalmente nos anos posteriores da pandemia, né, e agora a gente está vendo um decréscimo no valor. E volto a dizer que não é que a gente está deixando de investir em saúde, mas sim está tendo um redirecionamento em outras prioridades, né, dentro da própria secretaria, que está tendo um princípio da economia dentro dos próprios setores. E aí, então, eu cito e agradeço os deputados federais, senadores, independente de partidos, de PSDB, União Brasil, Podemos, PSOL, PT, MDB, Republicanos, PL, as emendas de comissão, emendas de bancada, que têm repassado para o município e principalmente para os hospitais Pompeia, Virvi Ramos, Secretaria da Saúde e o Hospital Geral, e a gente tem feito diversos procedimentos e mutirões na saúde. E também deputados do PSD e do PCdoB, que tinha estado Podemos. Pode passar. E também do Novo, do PRD. Essas emendas todas estão sendo investidas, algumas estão ainda sendo executados os planos de trabalho, outras estão em fase de execução. Pode passar. E aí tem todo o detalhamento que a gente remeteu à Comissão da Saúde. Eu acho que é com a Ju. Eu acho que é contigo, Júlio. Eu vou chamar a Juliana, então, para fazer a apresentação. A Juliana, então, vai fazer a apresentação dos dados de produção de serviços de saúde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Então, hoje nós faremos, né, a apresentação, então, especificamente das ações realizadas no quadrimestre. Tá? Nós temos, então, a meta de 2025, né, o detalhamento por quadrimestre e o resultado anual. Então, na urgência e emergência, né, nós tínhamos pactuado os atendimentos tanto da UPA Central, tanto da UPA Zona Norte, como do atendimento móvel de urgência, que é o nosso SAMU, né? Vocês podem observar que em todos eles a gente conseguiu ultrapassar a meta estipulada. A UPA Central, então, teve num total de 691.780 atendimentos,
né, e procedimentos, consultas, na verdade, e procedimentos realizados. A UPA Zona Norte, 515.318, e o atendimento móvel, né, e de apoio realizado, 130.305 atendimentos. Em relação à rede especializada, né, nós temos pactuados, então, os atendimentos, né, do Centro Especializado de Saúde, que é o CES, Central de Exames, né, complementares, e o atendimento de saúde em serviços especializados, que é o setor de infectologia, que também funciona junto ao CES, né? Se nós formos observar, então, todos eles também ultrapassaram a meta estipulada. O CES, como um todo, 138.840 atendimentos. A Central de Exames, 1.113.042 exames realizados. E a infectologia, 67.788 atendimentos realizados. Em relação ao Hemocentro, né, os hemocomponentes fornecidos, né, 22.482, de uma meta de 22.648. Então, uma diferença muito pequena, né? Lembrando que são hemocomponentes fornecidos, né? Então, não os produzidos, né, mas sim os fornecidos. Em relação à saúde mental, então, nós temos os atendimentos ambulatoriais, que também ultrapassaram a meta, 34.729 atendimentos. Atendimentos da rede hospitalar, que são as internações, 3.804 internações hospitalares. Em relação aos residentes, né, moradores, tanto dos residenciais terapêuticos quanto da unidade de acolhimento, então, se mantém, né, 40 nos residenciais e 15 na unidade de acolhimento. Os atendimentos, né, do ambulatório de maus tratos, né, que na verdade é o Apoiar, né, que é um ambulatório que atende as crianças vítimas de maus tratos. Nós tivemos, então, 9.496 atendimentos. Atendimentos, né, no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAP Cidadania, 24.274. Atendimentos, né, no CAPS Infanto Juvenil, 19.695. Atendimento do CAPS Reviver, 46.645. E atendimento do CAPS Novo Amanhã, que ele é contratualizado, 81.559. Então, na saúde mental também, né, todos os indicadores ali ultrapassaram a meta estipulada. Em relação à área da odontologia, né, o número de alunos atendidos pelo programa Dente na Boca, a gente não atingiu a meta, mas aqui eu faço uma ressalva importante, que nós temos mais o número ali, o 100 mil estipulado, é superior ao número de alunos matriculados, né? A gente acredita que à época se pensou em mais de uma visita, né, nas escolas durante o ano, mas é importante a gente frisar que todas as escolas, então, foram visitadas pelo programa Dente na Boca. Em relação aos atendimentos odontológicos pelo CEL, também foi atingida a meta de 24.046 atendimentos. Em relação à atenção primária, né, como um todo, a visita dos agentes comunitários, né, 284.236 visitas realizadas, ultrapassou a meta. Número de famílias acompanhadas pelo programa Infância Melhor, nós não atingimos a meta, então ficamos em 12.944. Já existe um projeto de implantação de visitadores para o PIM. Uma grande dificuldade que a gente tem em não atingir a meta é que hoje os visitadores são estagiários, né, que a gente sabe a rotatividade desses profissionais, e foi feito, então, né, foi publicizado já uma captação de recursos junto ao Condica, que foi um projeto feito pela Secretaria em parceria, para que a gente possa, então, estar contratando visitadores, né, como forma de evitar essa rotatividade de profissionais. Em relação aos atendimentos na atenção básica, nós também não atingimos a meta, né, 2.584.737 consultas, enfim, e procedimentos, né? É importante a gente destacar aqui que a gente, esse ano, implantou o ESUS, né, que vocês acompanharam muito, porque a gente tem falhas de migração de dados do nosso sistema próprio. Tanto é que, se a gente for avaliar quadrimestre por quadrimestre,
a gente tinha, né, e a gente percebeu um decréscimo do número de atendimentos, e ao invés de tirarmos o dado, né, do sistema oficial do Ministério da Saúde, a gente passou a extrair esse dado do nosso sistema próprio, né, que é o sistema onde a gente faz o registro das consultas e atendimentos, e isso prova, né, que não migravam alguns dados, e por isso a decisão do município, né, em implantar o eSUS. Serviços de atendimento domiciliar realizado, então nós não tínhamos meta pactuada, porque tanto o SAD, né, que é o domiciliar, quanto o consultório na rua, eles estavam, à época da construção desse documento, mudando de organização dentro da secretaria, mas a gente percebe um número bem grande de atendimentos, né? Do atendimento domiciliar, 16.207 atendimentos no ano, e do consultório na rua, 6.426. Em relação à assistência farmacêutica, então, né, tinha sido pactuado 63 milhões de unidades, né, de medicamentos fornecidos. Nós tivemos 72.592.685. Em relação às fraldas, né, nós não atingimos a meta, mas é importante destacar, então, que o programa de fraldas passou a ser vinculado à farmácia popular e, por esse motivo, não foi atingido. Hoje, em vez de o município fornecer, o usuário retira esse insumo na farmácia popular. E outros materiais fornecidos, né, tinha sido pactuado 2.600.000 e foi, né, atingido uma meta de 3.915.403. Em relação aos atendimentos de média complexidade, né, os atendimentos ambulatoriais, então, a pactuação de 1.300.000, tivemos 2.661.351. Atendimento hospitalar e internação, 31.865. E atendimento ambulatorial realizado pelos hospitais, também 853.880, também atingiu a meta. Das ações de vigilância, então, a vigilância ambiental, né, inspeções, fiscalizações, 219.282. Vigilância epidemiológica, 27.747. Vigilância sanitária, 11.833. E vigilância em saúde do trabalhador, 12.406. E ações realizadas pelo Sereste Serra, 1.198. Então, todos eles, né, foram poucos os indicadores de produtividade que a gente não conseguiu atingir a meta, né? Todos eles com justificativa, o que mostra, então, que realmente, por mais que se invista mais em saúde, né, do que o pactuado constitucionalmente, mas também se produz bem mais, né, do que o pactuado. Obrigada. Obrigado, Juliana. Esses eram os dados. Presidente José de Abreu conduz os trabalhos. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, estamos aqui para sanar. Então, acredito que a gente não tem nenhum questionamento no momento, né? Enquanto Comissão de Saúde, a gente agradece o secretário pela prestação de contas, agradecemos a equipe, né, que está aqui presente também, agradecemos o pessoal de casa que está nos acompanhando e, por hora, continuamos acompanhando o trabalho da Secretaria e parabenizar a todos pelo trabalho que está sendo feito e vamos seguir em frente com muita força, né? A gente sabe que tem muitas lutas, mas tem muitas vitórias para vir pela frente, então declaramos encerrada a nossa declaração aqui de contas, aqui, prestação de contas. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde a cada um de vocês aí.